Brasil é mesmo um lugar muito esquisito. A gente tem um monte de telejornal, a gente tem um monte de novela e nesse momento histórico, o retrato mais preciso desse país está num desenho animado. Irmão do Jorel é um desenho, então é óbvio que muito do que essa obra expressa sobre o Brasil vem na forma de caricatura. Parece infantil, mas só para quem não tem imaginação para acompanhar. A ditadura militar, representada por palhaços opressores, é um bom exemplo. Eu não confio em palhaços. Quando eles estavam no poder, eu lutei contra. Mas tem bem mais. Esse desenho também tem críticas muito fortes contra o jornalismo praticado no Brasil. O episódio Jornal do Quintal foi escrito por esse cara. Como cartunista, ele nunca deixou de tirar sarro da precariedade da imprensa brasileira. Mas, ao escrever esse episódio de Irmão do Jorel, ele foi além e tratou da relação entre polícia e imprensa. Porque quando as duas se misturam, é sempre para transformar tragédia em espetáculo. O homem macaco já derrubou 3 pipas! Ele não pensa nas crianças! A solução é bombardear a casa! E esse tipo de coisa já aconteceu várias vezes no Brasil. No ano 2000, várias emissoras transmitiram durante horas os movimentos de um assaltante que fez reféns dentro de um ônibus. Depois que uma mulher grávida morreu assassinada com 4 tiros, toda a imprensa perdeu o interesse na hora. Olha só! A imagem dele descendo do ônibus. Desceu! Ele desceu. Baixa aí, mano! Não levanta, não levanta! O bandido e a refém que desceu do ônibus com ele foram levados para o hospital. Você pode dizer que a polícia errou. Você pode gastar saliva para cuspir aquela frase batida sobre o que é um bandido bom. Bandido bom é bandido morto. Você só não pode negar que a transmissão ao vivo desse tipo de coisa tem o poder de mudar os rumos dos acontecimentos. Ele está irritado com a presença dos jornalistas. Até agora, o ônibus não foi invadido. E disparou um tiro. Nesse momento, ele disparou um tiro para fora do ônibus em direção aos jornalistas. E até o Irmão do Jorel sabe que alimentar um tipo sádico de curiosidade destrói o propósito do jornalismo. Um jornalista descobre o que há de mais importante acontecendo no mundo e escreve sobre isso no jornal. Algumas figuras famosas do jornalismo policial brasileiro são caricaturadas no episódio Jornal do Quintal. Olha bem para isso. Uma inocente mãe de família preparava o café da manhã de seu filho caçula favorito, sem imaginar que a tragédia rondava sua cozinha. O Irmão do Jorel tá imitando esse cara, chamado Gil Gomes. O assassino fugiu. Através de uma fotografia mostrada aqui no Aqui Agora, ele foi pego. Lembram? A atuação do Gil Gomes representou um tipo de jornalismo policial tipicamente brasileiro. Mais do que informar, o que esse gênero de jornalismo faz é criar sensações, normalmente de raiva na audiência. É por isso que eles usam trilha sonora sinistra e tentam parecer mais como heróis justiceiros do que como repórteres. Pena que eu não posso fazer o que eu tenho vontade, porque eu vejo criminoso há 24 anos e nunca vi um crápula como você. Esse tipo de jornalismo não se dedica a informar. Há vários casos de jornalistas desse tipo que foram acusados de usar o espaço deles na rádio e na TV para extorquir dinheiro das pessoas que eles deveriam denunciar. O apresentador de TV Ricardo Chabe e o advogado Antônio de Macedo continuam presos em Curitiba. Eles são acusados de extorsão. O apresentador Ricardo Chabe foi preso na rádio dele. Tem 10. Tá, aqui, 15. Mas agora eu posso ficar tranquilo que, vamos deixar trabalhar sossegado agora, né? Esse tipo de jornalismo também tem outras funções. Ele cria capital político. É comum que as pessoas que ganham fama fazendo isso entrem para a política ou então elejam seus filhos para um ou outro cargo público. Eu vim pedir voto aqui para o meu menino, o Ratinho Júnior. Pedi porque tinha certeza que ele seria um bom político. E foi o deputado federal que mais apresentou projetos de interesse do Paraná.
injetou-se milhões em verbas para melhorar os municípios e a vida do nosso povo. Isso me dá muito orgulho. Jornalismo não é trampolim político e nem ferramenta de extorsão. Ele existe para informar. E para fazer isso direito, o jornalismo deveria seguir uma série de regras e de procedimentos. Por exemplo, que critérios deveriam ser usados para escolher os temas tratados num noticiário? Interesse público? Relevância? Impacto social? É assim na teoria. Na prática, é bem diferente. Você é comentarista que precisa ter uma opinião polêmica qualquer. Não precisa fazer sentido, não. Silêncio, garoto. Todos os telejornais são manipuladores, manipulados, vendedores de produtos inúteis. Não, vovó, eu disse que não precisa fazer sentido. Ao invés do interesse público, a polêmica. Ao invés da relevância, o interesse comercial. O pai do irmão do Jorel é jornalista. Ele quer cobrir o caso desse golfinho, que no universo do desenho tem relevância e interesse público. Mas o jornal em que ele trabalha pensa diferente. Colegas, um alerta precisa ser lançado. Há um golfinho assassino à solta na cidade. Ai, Edson, eu não acho que a notícia de um golfinho assassino à solta na cidade seja mais importante do que a inauguração do Shortner Shopping. Shopping? Você já está escalado para escrever uma crítica positiva sobre o sanduíche de casca de banana gourmet na praça de alimentação do Shortner Shopping. E é comum que o jornalismo brasileiro se esforce mais para agradar os anunciantes que para agradar o público. Às vezes, essa prioridade é tão clara que irrita até alguns jornalistas. Foi o que aconteceu ao vivo nessa emissora de rádio. E uma notícia alvissareira, diria Eduardo Barão, vem da família Diniz, né? Uma família que impulsiona a economia brasileira e vai nascer agora o NAF, Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo, um centro de pesquisa e treinamento criado para oferecer suporte técnico e científico aos atletas. Mas o Milton, ligado ao esporte. Mas eu acho o seguinte, Milton, numa boa, manda ele botar um anúncio. Não, aí não é anúncio. Não é claro anúncio, que é, Milton. Nesse horário, você me desculpe, nós vamos brigar agora a sério. Não me interessa. Então liga pro Diniz, diz que ele é maravilhoso, janta com ele, almoça com ele, mas pô, dá licença. Eu nem conheço. Se é público, se é do Estado, vamos nessa. Mas coisa privada, esse oba-oba, me desculpe. Não é oba-oba, Boixá. É claro que é, Milton. Nós dois somos veteranos demais para saber o que é um oba-oba, Milton. Oba-oba é um eufemismo. Você podia chamar isso de corrupção jornalística. Corrupção, porque tem muita coisa sendo corrompida aqui, a começar pelo seu direito de se informar. E é porque o jornalismo brasileiro é corrompido e cheio de vícios que até o desenho animado consegue fazer um retrato mais fiel da nossa realidade. A sua atenção é muito preciosa. Decidindo onde investir a sua atenção, você ajuda a mudar o jornalismo, a comunicação e a cultura como um todo. Se um conteúdo não merece a sua atenção, faça como eu e tome a decisão certa. Deputado federal, militar da reserva, eu queria conversar com você. Eu vou te chamar de deputado, vou te chamar de Jair. Jair, capitão. Jair, capitão fica orgulhoso. Capitão. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. A gente está no Twitter e lá a gente compartilha alguns detalhes sobre a produção dos nossos videozinhos. Se você quiser ajudar a gente com ideias e conversar mais, cola lá!